Paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Olha, eu vim aqui hoje contar um sonho. Hoje é dia 11 de junho, tá? De 2025. Eu tive um sonho pela madrugada e foi um sonho muito nítido que eu estava na sala da diretoria, na sede da Deus e Amor, na sede mundial da IPDA. E de repente, quando me deparei, eu estava em pé, eu não estava sentado em volta da mesa, igual eles estavam. E quem estava por ali? A Ireni Miranda, tá, com aquele óculos que ela usa, com cabelo branco. A Débora, tá? Só que a Débora não estava sentada do lado da mãe, estava de frente para a mãe, tá? A mesa assim, a Débora de frente para a mãe de frente para a filha. O Davi Neto estava sentado uma cadeira depois da mãe, a mãe aqui, a Débora, a cadeira vazia no meio e o Davi Neto sentado do lado, tá? Desse lado aqui, na mesma mesa. E tinha um diretor também que eu não consegui ver o rosto dele, tá? E o Sérgio Sora estava presente, sentado de frente para o Davi Neto. Tá? A Irene aqui, uma cadeira vazia aqui e o Sérgio Sora aqui. Da mesma forma estava a Débora aqui, uma cadeira vazia no meio e o Davi filho, não, o Davi Neto assentado do lado da sua mãe, né? E o Davi Neto, ele estava sentado e quem estava conversando era a irmã Ireni e dizendo, olha, eu convoquei você, Débora, aqui, esse diretor aqui, e convoquei o meu neto, Davi Neto, aqui, e o pastor Sérgio Sora. Porque Deus me revelou o seguinte, que o pastor Sérgio Sora vai voltar a ter pleno poderes na IPDA. Tá? E segundo ela, no sonho, ela falava que Deus mandou passar a direção de todas as igrejas da sede mundial para o Sérgio Sora agir como fazia com seu marido. Tanto é que ela fala, o meu marido, Davi Miranda, quando estava vivo, o Sérgio Sora era como se fosse um filho para ele. Então Deus mandou a gente continuar nessa mesma linha, trazendo o Sérgio Sora de volta. Só que o Sérgio Sora, assim que a Irene acabou de falar, porque ia passar toda a direção da igreja para ele, escute bem, ele disse assim, olha, irmã Irene, eu não vou mentir, eu não vou usar de engano, eu não estou mais casado com a Leia, eu agora tenho uma esposa e tenho 2 filhos, né? E sou pastor de uma igreja. Para mim poder voltar para Deus e Amor, do jeito que a irmã quer, embaixo de uma revelação de Deus, eu vou ter que desfazer dessa igreja e coligar com a Deus e Amor, né? Tirar a placa da igreja lá que me pertence e colocar a placa da Deus e Amor. A senhora vai concordar? Porque a IPDA não aceita segundo casamento. Eu sou casado de novo, eu sou divorciado com a sua filha Leia e eu sou casado com outra pessoa. Mas nisso que ele está falando sobre isso, quem chega na reunião? A Leia. E ela entra e fala a paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, pastor Sérgio Sora, a paz do Senhor Davi Neto, meu sobrinho, a parte de sua minha irmã Débora, e ela dava um beijo no rosto da Débora e sentava do lado da Débora, porque tinha uma cadeira para lá também vazia, e ficou ela do lado da Débora, a Leia, perto do diretor, né, que tinha um espaço entre outro diretor e aquela cadeira. Tipo assim, irmão, eu não sei porquê, sempre estava faltando gente naquela diretoria, parecia que era uma reunião de família, mas tinha que ter uma testemunha, entendeu? E ali então, o Sérgio Sora colocou as suas cartas na mesa, e aí ele falou assim, sem problema, E nisso que o Sérgio Sora terminou de falar, a Leia entrou. Parecia que ela era convidada ali também. E o Davi Neto está calado, né? E a Débora está ouvindo a sua mãe falar, e o Sérgio Sora falou, e aí a Irene falou, sem problemas. A gente vai preparando documentação, te dando plenos poderes, porque a Deus Amor precisa de um homem qualificado assim que nem você, porque não tem essa garra que você tem, pastor Sérgio Sora. Então Deus mandou te chamar. Tá? Por consideração ao seu ex-sogro, que já partiu, Davi Miranda, que gostava muito de você, e para te retribuir, porque você foi tirado por ele
Então nós queremos ressarcir esse tempo que você ficou fora da IPDA. Isso foi um sonho muito nítido que eu tive, irmão. Muito nítido. E ele então, o Sérgio Sora, ele chorava na mesa. Ele chorava, irmão. Ele chorava de soluçar. Ele falava assim, mas eu não posso, porque agora eu sou casado de novo e vocês não vão aceitar. Vocês vão aceitar isso? Ela falou assim, olha, a Irene falava assim, nós estamos reformulando o RI da igreja, tá? Interno. E por isso que eu chamei a Leia aqui, para que ela desse a opinião dela. Mas antes da Leia falar, eu queria que o meu neto falasse, o Davi Neto. E o Davi Neto falava assim, olha gente, a parte do seu pastor Sérgio Sora, aquele jeito dele falar, a parte do senhor minha mãe, a mãe dele, a parte do senhor minha avó Ireni, a parte do senhor minha tia Leia. Olha gente, o que eu mais quero é que a igreja cresça, tá? Então, pastor Sérgio Sora, já foi combinado assim, por Deus e por nós aqui da diretoria. O senhor vai assumir o campo missionário da igreja, vai continuar cuidando das igrejas de Deus e Amor, e eu vou ser o pastor da sede mundial, sendo o pastor presidente, mas você é como se fosse o vice-presidente na documentação, e você sendo vice-presidente, você se torna também um dos líderes maiores dessa igreja. E toda a igreja mundial vai saber disso daqui a pouquinho, se o senhor concordar e aceitar e assinar aqui o contrato direitinho da ata, da direção aqui da igreja e tudo mais que vai ser lavrado aqui e depois vai para cartório, o senhor vai ter pleno poder de resolver qualquer coisa aqui junto com a diretoria, com o corpo de diretores. Essa reunião é só para a gente aqui e eu quero, porque segundo contava o Davi Neto no sonho, que Deus mostrou que o Sérgio Sora voltasse e ele pediu a avó no sonho. Por isso eu conversei com a minha avó e Deus também falou com a minha avó. Então, por consideração ao seu trabalho, as coisas que aconteceram lá atrás, vamos precisar do Senhor aqui, pastor Sérgio Sora, para essa inovação. Gente, eu estou falando coisa séria. Isso foi um sonho muito nítido que eu tive, foi uma revelação. O que vai acontecer eu não sei. Tá? Se realmente vai ser o pastor Sérgio Sora, mas tudo indica que o pastor Sérgio Sora vai voltar para Deus e amor, irmão. É muito difícil poder mostrar uma coisa e não acontecer, é muito raro. Todos os sonhos que eu tive com revelação, em arrebatamento de espírito, tá? Eu estava naquela sala em pé, observando tudo, e Deus estava me mostrando. Entenda bem. Aí o Sérgio Sora falou assim, tá bom, Davi Neto, eu vou aceitar, mas só se vocês aceitarem a minha esposa e meus filhos, que é as duas filhinhas que ele tem. E o que eu vou fazer com a igreja que eu dirijo lá? Aí o Davi Neto falava assim, olha, você vai passar o nome para a IPDA. Vai tirar a sua placa lá da sua igreja, vai avisar, vai colocar um dirigente lá e vai avisar que o senhor agora praticamente o presidente comigo das Deus e amor de novo. Porque a gente precisa dessa evolução e Deus mostrou o Senhor. Ele todo o tempo ele chamava o Sérgio Sora de Senhor, com respeito ao Sérgio Sora. Engraçado que o Sérgio Sora ele não estava de blusão branco não. Ele estava com um jaleco branco, mas estava com 3 divisas do lado do braço assim, ó. Ele o tempo todo chorando. E eu vi quando o Sérgio Sora olhou para a Leia. E aí a Irene fez o que, Leia? Nós estamos te chamando aqui para isso. Olha só, você tem que entender que vocês estão separados. E agora a gente vai aceitar divórcio. Desde que o casal se separe por motivos que não tem mais como ficar junto. Olha o que a Irene falava. Então eu quero ir em paz, porque Deus vai me levar. Eu quero ir em paz. Mas eu quero que você deixe o pastor Sérgio Sora trabalhar. Aí a Leia falava assim, olha mamãe, eu não tenho ninguém, eu estou separada dele, mas eu não consegui ficar com ninguém até hoje. Mas se ele quiser voltar para mim, tá? Eu estou aqui pronta para ele. Mas eu sei que ele é casado com outra mulher. Vai ser meio difícil ele voltar para mim, mas eu não vou impedir o casamento dele, não vou impedir o chamado dele. Eu estou aqui para ajudar. Então, houve um acordo naquela mesa. Aí, a Débora também foi, né, falar, porque a Irene permitiu que a Débora falasse num sonho. E a Débora falava assim, olha mamãe, porque a Irene falou, e agora Débora, o que você acha? Olha mamãe, para que haja paz na família, é bom de fazer um acordo com todo mundo, com o Daniel Miranda, com o Davi Filho, e entrar nesse acordo para que todo mundo volte também, porque assim como o Sérgio Sora está voltando, traz o nosso irmão Davi Filho, entendeu? Traga ele de volta, para ele ter a função também de evangelista, dele cuidar também, sendo os terceiros pastores da igreja, porque vai precisar. A senhora já está de idade, eu também estou cansada,
o Davi é o mais novo aqui, mas o Davi precisa de homens experientes do lado dele, e nada mais justo conversar com o Daniel, mesmo que ele não volte, mas pelo menos o Davi, entendeu? E nisso, irmão, que ela falava, quem chegava? O Davi, e chegava o Daniel com um terno, uma gravata, de óculos, assim, mais cabelo branco, o Daniel, e chegava o Davi. Os dois chegavam de mala na mão, assim, aquelas malinhas, aquelas pastas, né? Aí eles falavam assim, quem disse que a gente não vai voltar? Nós estamos aqui, mas vai ter que ter um acordo aqui na família. Olha, gente, vamos ganhar almas, tá? Vamos esquecer de falar de dinheiro, vamos falar de salvação. O Daniel falava isso. Ele sentava na cadeira que estava vazia, depois o Davi filho sentava do lado do Davi neto ali, perto, entendeu? Da cadeira que estava vazia, que tinha várias cadeiras vazias na mesa. E ali o Davi também falava, gente, o meu irmão tá certo, a gente veio conversando no carro, olha, vamos esquecer briga de família, vamos pensar nas almas, a igreja está caindo, a igreja está aos pedaços, o povo está aí, ó, falando mal do ministério porque nós não demos testemunho. Mas vamos fazer uma campanha de consagração, vamos comunicar com o povo, vamos pedir misericórdia a Deus, vamos pedir perdão a Deus e vamos se humilhar para o povo. Isso, irmão, era uma reunião de caráter. Entendeu? Aí o Sérgio Sora tornou a palavra, ele falou, o que você vai falar? E, pastor Sérgio Sora, você está com a fala de novo. Aí o Sora falava assim, olha gente, eu estou voltando, tá? Mas a gente vai agir dessa forma. Vamos começar a ganhar as almas, melhorar as igrejas, parar de ficar falando besteira no púlpito, orientar os obreiros a trabalharem mais, entendeu? E até dar salário para quem não tem. E ganhar mais almas, porque as almas estão saindo da Deus Amor. Entendeu? Então, já que vocês querem que eu volte, tem que ter um acordo entre nós. Não ter briga, não ter divisão, não ter contenda. E assim foi, irmão. E ele foi falando. Conforme a história foi falando, a Irene já estava assinando documento e os documentos ia assinando. A Irene, assina aqui, Daniel. O Sora falando, eles assinando. Todo mundo concordando com o Sérgio Sora. E falou assim, o Daniel ainda falou assim, no sonho. Olha, gente, esse homem é um grande homem de Deus. E ele vai ajudar essa igreja a crescer através de Deus. Nós estamos aqui para apoiar ele. Tá? Nós estamos aqui para apoiar ele. E vamos apoiar ele e vamos crescer juntos. Entendeu? Sendo que todo o tempo, irmão, mesmo que o Sérgio Sora falava da esposa dele, gente, foi um sonho, uma revelação, tá, pastor Sérgio Sora? Se você viu esse vídeo, alguém veio, passe para ele, foi um sonho, tá? Talvez você não queira nem mais voltar para Deus Amor, talvez não possa acontecer dessa forma, tá? Mas em todo o tempo eu via você sincero naquela mesa, eu via você chorando, eu via você pedindo perdão. E ele falava assim na reunião, eu sei que eu maltratei alguns obreiros, às vezes eu não mais nervoso, mas eu mudei, gente. Minha visão agora é essa aqui, é ganhar almas, é fazer a igreja crescer através de Cristo, entendeu? Dinheiro é consequência do trabalho da igreja novamente. Vamos se unir, vamos pedir perdão a quem te magoou, a quem a gente entristeceu, vamos levar as pessoas a sério, não que não esteja levando. Ele falava todo tempo, só que a todo tempo eu via a esposa dele, do Sérgio Sora, menina na cabeça assim, não querendo vir com ele, não aceitando ele vir para Deus Amor, entendeu? Atrás dele assim, ela estava em pé atrás dele, eu via, e era com as crianças assim, gêmeas, era até umas crianças que pareciam uma com a outra, menina, aí eu via assim e eu falava, meu Deus, ela não queria vir, e todo o tempo ele falava assim, né meu amor, você concorda com o teu marido? Ele virava e falava para a mulher dele também no sonho, só que, o que acontece? Ela não falava nada, só ficava assim, ó, com a cabeça balançando, não querendo vir com o pastor Sérgio Sora, entendeu? Irmão, foi o que eu vi. Não estou dizendo que ele vai largar a mulher dele, não estou dizendo que ele vai voltar para Leia, não estou afirmando nada disso aqui. Foi um sonho que Deus pode desvendar esse sonho a qualquer momento e pode usar outras pessoas também, entendeu? Só que a Irene falou assim, eu já estou cansada e Deus mandou chamar a Sérgio Sora por consideração e esse tempo que ele ficou fora, vamos retribuir, vamos ajudá-lo, apoiar o que ele precisar. Tá bom, Leia? A Leia concordava, o Daniel concordava, a Débora, o Davi Neto, então, irmão, estava impressionado com o Sérgio Sora. Queria demais ele trabalhando com ele, queria demais. E foi isso, gente. E ali, então, eles ficavam lá conversando e eu saía da sala. E Deus falou, tá vendo aí que eu estou te mostrando? Tá vendo como é que a igreja está? Eles precisam de um homem para governar, eles não têm. Entendeu? O sonho acabava assim, Deus me mostrava isso. E Deus falou, guarde bem isso que eu estou te mostrando, porque daqui a um tempo você vai ver o que vai acontecer com Deus Amor. Foi o que Deus falou para mim no sonho. Que Deus abençoe, se inscrevam no canal, deixe o seu like, seu joinha, e Deus abençoe cada um de vocês.